Muitas pessoas confundem o que é uma obra missionária, o que é ser, de fato, um missionário. Mas a Bíblia, ela é muito clara quanto a isso. Nesse vídeo, vou estar lhes mostrando o que é ser um verdadeiro missionário, segundo as Escrituras Sagradas. Para falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de deixar como exemplo a vida do apóstolo Paulo, um dos grandes expoentes quanto à obra missionária. A Escritura diz que por volta do ano 46, Paulo foi enviado para sua primeira viagem missionária. Porém, alguns fatores nos chamam a atenção. O primeiro é que o apóstolo Paulo ficou por aproximadamente 11 anos afastado dos holofotes da igreja, com um propósito. Durante esse período, Paulo cresceu como um cristão, amadureceu como um ser humano e teve um grande crescimento espiritual, pois ele foi moldado pelo Espírito Santo. Lucas vai relatar em Atos 13 que antes de Paulo e Barnabé serem enviados, a igreja passou por um período de oração. A Bíblia diz que a igreja orava e jejuava em favor da obra missionária. E só após o Espírito Santo direcionar foi que a igreja enviou Paulo e Barnabé para o campo missionário. Porém, as pessoas têm ido contra esse princípio, buscando cada vez mais uma rápida ascensão, partindo despreparadas para o campo missionário e, o mais importante, sem o correto direcionamento do Espírito Santo. E agora, em Atos 16, novamente Paulo se vê em uma situação complicada. A Bíblia relata que após operar um milagre e expulsar um espírito maligno de uma jovem, Paulo e Silas foram açoitados e levados ao cárcere da prisão. Tudo isso por pregarem o verdadeiro evangelho. Se voltarmos na linha do tempo, nós vamos ver que João Batista, por cumprir o chamado de Deus e pregar a verdade, por falar aquilo que homens não tiveram coragem, foi morto. E como não lembrarmos de Jesus, que por pregar um evangelho genuíno, levar o amor e a esperança até as pessoas, foi muito perseguido por cumprir o chamado de Deus. E olhando esses grandes exemplos bíblicos e fazendo um contraste com a geração atual, notamos uma diferença muito grande. Infelizmente, ao analisarmos o cenário em que nós estamos vivendo, cada vez mais as pessoas têm buscado fama, riqueza e poder, deixando de lado a verdadeira essência do Evangelho, esquecendo os princípios bíblicos e buscando cada vez mais satisfazer o seu ego, satisfazer as suas vontades pessoais e esquecendo o propósito que Jesus colocou em nossos corações. Agora, uma questão muito importante: qual o propósito que estamos tendo em nossos corações? Ao analisarmos as Escrituras, nós percebemos que o propósito de Deus sempre foi e sempre será apenas um: almas. A verdadeira essência do Evangelho. Buscar almas. Levar o Evangelho para as pessoas necessitadas. Levar o amor àqueles que necessitam. Levar o alimento. Cuidarmos um dos outros. Termos verdadeiro amor por fazer a obra de Deus. Por ganhar almas. Por cumprir o ID de Deus. O Evangelho, ele precisa ser levado aos quatro cantos dessa terra. Quando Jesus aqui veio, ele deixou uma ordem explícita aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa deve ser sempre a nossa expectativa: pregar o evangelho para toda a alma, para todas as pessoas que nós alcançarmos. Caminhando para o final do vídeo, levantamos um grande questionamento em nossas mentes: qual a honra por cumprirmos o chamado de Deus? Paulo vai nos deixar a resposta: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Precisamos entender que a maior honra por cumprir o evangelho de Deus, cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, é que naquele dia
nós receberemos o nosso galardão. Naquele dia, somente Jesus pode nos dar o galardão por nossas obras terrenas. Para concluirmos, o que devemos fazer para termos uma chamada de excelência? Precisamos nos preparar, orar, estar sensíveis para ouvir o direcionamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Devemos também nos lembrar que mesmo em meio aos dias difíceis, precisamos perseverar, termos coragem e seguir cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas. Devemos também deixar de lado toda vaidade, todo ego, tudo aquilo que diz respeito a nós, para vivermos a vontade de Deus, sempre com amor, amor pelas almas, amor pela obra e amor pelo reino de Deus, assim como Jesus, Paulo, Pedro e tantos outros exemplos que temos na Bíblia Sagrada. Precisamos cumprir o chamado de Deus com excelência e buscar sempre fazer aquilo que Ele propôs em nossos corações. Que Deus continue lhes abençoando, continue abençoando a caminhada de vocês e que vocês possam ser fortalecidos pelo Espírito Santo, revestido assim como aqueles homens foram revestidos em Atos 2, e que o amor de Deus possa seguir vocês aonde vocês forem. Em nome no sangue de Jesus, estamos trabalhando hoje. Que Deus abençoe a sua vida, missionário Arthur Xavier, pelo carinho. Que Deus continue te abençoando grandiosamente em nome de Jesus. Obrigadão pelo este bom coração. Continue sendo esta pessoa especial nesta manhã, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Seja abençoado. Seja abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Cristão bolo distribuindo para cada criança. Graças ao bom Deus. Aleluia.